Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nosso trabalho é sobre certificação LEED ND, que se refere ao desenvolvimento de bairros e localidades. Antes de entendermos o LEED ND, nós resolvemos dar uma breve explicação sobre o que é o LEED, né? Então, o LEED é o Leadership in Energy Environment Design, liderança em energia e design ambiental. Nada mais é que um sistema de certificação verde, reconhecido internacionalmente, que proporciona, a partir da certificação, a constatação de que um edifício ou comunidade foram projetados ou construídos usando estratégias que visam o melhor desempenho nas áreas de economia de energia, eficiência e uso racional da água, redução dos sistemas de gases, melhoria na qualidade de vida ambiental interna e gestão de recursos. Esse sistema LEED é um dos sistemas mais utilizados no mundo, né? E basicamente é um certificado de sustentabilidade reconhecido mundialmente. Então, a ficha técnica do LEED, ano de criação é 1998 nos Estados Unidos, ele está presente em mais de 165 países, número de certificações 7.797 projetos, e aqui no Brasil ele é registrado junto com um órgão chamado GBC, criado em 2007, por meio da plataforma LEED Online, e todos esses projetos são adaptados à realidade brasileira. O certificado LEED ele possui 4 tipologias, que são novas construções e grandes reformas, empreendimentos existentes, escritórios comerciais e lojas de varejo e o desenvolvimento de bairros, que é o LEED ND. Para se obter o certificado LEED, existe uma série de confirmações e critérios pré-estabelecidos, onde vão somando uma pontuação numa tabela e a partir dos pontos obtidos você tem determinados certificados. Nesse slide apresentamos algumas vantagens LEEDs. Podem ser econômicas, como diminuição dos custos operacionais, ambientais, como uso racional e redução da extração dos recursos naturais, e sociais, como a melhora na segurança e priorização da saúde dos trabalhadores e ocupantes. Nesse slide são apresentadas as categorias e os níveis de certificação LEED. O que é o LEED ND, então? Nada mais é que o LEED, só que numa escala maior, que integra a sustentabilidade e a inovação na escala do bairro, ou uma parte do bairro, ou vários bairros, ou uma comunidade. A partir de conceitos e normas, incentiva o crescimento inteligente, visando a economia de energia na produção e na sua utilização. Então, nesse sentido, ele acaba incentivando a redução do espraiamento das cidades, a partir de diferentes tipologias e mistura de usos nos espaços urbanos. Então, o uso misto é muito incentivado a partir do momento que a pessoa pode morar perto do trabalho, então economiza no transporte, não precisa utilizar o seu carro. Então, é nesse sentido que vem o LEED ND. Existem 148 projetos certificados no mundo. A certificação LEED é o atestado de que a residência não é somente ambientalmente correta, mas também economicamente eficiente, desde o processo construtivo pela racionalização no uso dos materiais até redução no gasto mensal do consumo de água e energia. O valor aproximado para registrar um projeto LEED ND é R$ 6.000. A partir desse registro, existe uma variação no custo referente às revisões que vão sendo realizadas. Então, tem revisão que demora de 20 a 25 dias, e aí você paga uma taxa para que essa revisão seja de 10 a 12 dias. Então, esses valores variam bastante. Eles variam entre R$ 11.250 a R$ 100.000, para projetos de até 80.937 metros quadrados. E são acrescidos R$ 1.750 a cada 4.046 metros quadrados. Todos os projetos maiores que 404.686 metros quadrados têm que entrar em contato com a GBCI para se obter valores. São 8 áreas de atuação: espaço sustentável, localização e transporte, uso racional da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade do ambiente interna, inovação e processo, créditos de prioridade regional. Nessa parte do trabalho, seguem a lista de verificação e pontuação de projeto. Então aqui, como a gente pode observar, na lista local inteligente e vínculo, por exemplo, tem alguns pré-requisitos que, sem esses pré-requisitos, você não consegue nem começar a fazer o processo de certificação. E a partir disso você vai somando pontos aqui, se você tem ou não. Sim, está em dúvida ainda ou não.
localização preferencial, por exemplo. Aqui o local inteligente ele tem que ter, senão você não consegue nem abrir o processo. A partir disso tem padrão e projeto do bairro, pré-requisitos, ruas caminháveis, e aí as outras que geram créditos. Ruas caminháveis, 9 pontos, desenvolvimento compacto. Outra tabela trata de infraestrutura e edifícios verdes, com a questão das partes obrigatórias e as partes que geram créditos. Cada item aqui vai gerar alguns créditos. No total, está com 31. A outro ponto é inovação e processo de projeto e créditos de prioridade regional. Essas são as tabelas da pontuação LEED-ND. Os 5 requisitos escolhidos por nós para detalhar são ruas caminháveis, onde reduz a necessidade de utilização de automóveis com distâncias até 1 km. Então as pessoas conseguem caminhar esse 1 km sem ter que pegar automóvel ou transporte público. Aqui tem um desenho. Outro requisito é acesso a transporte de qualidade. Então, se a pessoa tem um transporte de qualidade perto da sua residência ou perto de onde ela mora, que ela consiga ir e voltar, ela não tem a necessidade de utilizar carro. Então, um transporte de qualidade também economizaria, deixaria o carro em casa. O incentivo ao bairro de uso misto também é um ponto bem colocado nas questões dos requisitos. Então, você vai morar perto do seu trabalho, então o uso misto traz essa possibilidade. Outro requisito é a redução das ilhas de calor, né? Então você, onde está muito urbanizado, muito denso, possibilidades para diminuição de temperatura, com plantio de aves, criação de parques e gestão das águas pluviais. Fazendo isso, você acaba economizando água potável, pois você não vai usar ela para, por exemplo, lavar calçada, lavar casas, carros, irrigação de plantas. Então, se você consegue reutilizar a água pluvial, você acaba não utilizando água potável. Passamos agora ao estudo de detalhamento das edificações escolhidas para o nosso trabalho. A primeira delas é o condomínio Ilha Pura, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele também é conhecido como a Vila Olímpica, onde os atletas olímpicos ficaram hospedados nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. É do ano de 2016, foi planejado pela empresa Carvalho Hosken e tem uma área de aproximadamente 800 mil metros quadrados. Dentre as certificações alcançadas para esse empreendimento, a primeira delas foi o LEED-ND, que inclusive ele é o primeiro bairro planejado da América Latina a receber essa certificação para desenvolvimento de bairros. Ele alcançou 47 pontos de um mínimo de 40, obtendo o primeiro certificado dessa categoria. Depois ele também obteve outros, como o Aqua Bairros e Loteamentos, o Aqua Habitacional de Alta Qualidade Ambiental, concedida pela Fundação Vanzolini, e também o selo Azul da Caixa. Com relação às atuações alcançadas para a certificação LEED-ND que esse empreendimento obteve, nós escolhemos aqui 3 delas que têm a ver com edificações inteligentes através de redução de ilhas de calor pelo planejamento em projeto. Geração de energia local. Esse empreendimento possui 3 prédios com 75 placas solares para aquecimento da água, e os demais prédios eles também possuem já uma infraestrutura para instalação futura de coletores solares. Redução do uso da água. Esse é uma atuação que conta bastante pontuação nessa certificação. O empreendimento possui uma estação de tratamento de água que permite tratar as águas provenientes de processos domésticos, como o lavar as mãos e tomar banho. Então, isso é tratado e depois é reaproveitado em vasos sanitários, irrigação do parque, que tem um parque bem grande nele, e reposição de águas de lagos também. Isso gera uma economia de aproximadamente 40% no consumo total de água do bairro. Infraestrutura de eficiência energética. O empreendimento possui lâmpadas de LED instaladas e sensores de presença nas áreas comuns. A iluminação das garagens é por setorização. E os elevadores possuem o sistema regenerativo, que gera uma economia aproximadamente de 50% da energia comparada com um elevador comum. Em relação às outras 2 atuações alcançadas, nós escolhemos as que tinham a ver com inovação em processos de projeto. Uma referente à execução sem resíduo.
Nesse empreendimento, grande parte dos resíduos ali gerados na construção foram reutilizados dentro do próprio canteiro de obras. E o outro, referente à área institucional sustentável, o empreendimento ele possui pontos de entrega voluntária de resíduos, além também de lixeiras para coleta seletiva. E o destaque aqui é para o parque, com 72 mil metros quadrados, que integra o parque ao seu entorno e ao bairro, né? E possui mais em torno de 40 atrações e uma feira de produtos orgânicos à disposição dos moradores. O condomínio Ilhapura, ele, com todo esse processo de certificação alcançada, ele adquiriu alguns conceitos assim que caracterizam o condomínio, né? E que são a sustentabilidade, mobilidade urbana, qualidade de vida, conforto, segurança e acessibilidade. Nossa outra edificação escolhida fica dentro da cidade de Pedra Branca, na Palhoça, que é o edifício Atrium Offices. Ele é aí do ano de 2014 e vários especialistas participaram aí da construção desde o início, né, do planejamento desse bairro até os vários edificações ali dentro do complexo. Sendo que o complexo inteiro ele tem uma área de mais de 17 mil metros quadrados. A certificação alcançada desse edifício é o LEED ND, obviamente, né? E o detalhe aqui é que ela é um edifício de 7 andares 100% comercial com a maior classificação em sustentabilidade em Santa Catarina. Ele está na categoria Gold com 62 pontos de um mínimo de 60 pontos. Com relação às atuações alcançadas desse empreendimento seguindo a mesma linha anterior, geração de energia local. O Atrium Offices ele é o único em Santa Catarina e um dos poucos do Brasil a atender ao crédito de energia renovável no site. O empreendimento também possui um sistema de geração de energia fotovoltaico. Com relação à redução do uso de água, nas instalações sanitárias dele, ele gera uma economia de 30% da água potável. Também possui captação de água de chuva para reuso e também possui sistemas de irrigação automatizado. Com relação à infraestrutura de edificação energética, devido ao ar-condicionado central de alta performance, ele proporciona uma economia potencial de 14% ao ano na edificação. Esse sistema de ar-condicionado ele tem melhor filtragem, que proporciona maior qualidade de ar interno também. Com relação às atuações alcançadas, no que se refere à inovação e projeto que a gente escolheu, é referente à área comercial sustentável. Impossível não destacar aqui a fachada dessa edificação, que ela é dotada de uma grande pele de vidro, que a transparência das linhas retas, os volumes vazados, faz com que uma grande luminosidade adentre a edificação, e isso é um dos itens que tornam esse prédio bem inovador. O outro detalhe aqui são as plantas naturais de 22 metros de altura em cada lado do hall dele. Com relação à inovação em projeto de qualidade no ambiente interno, aqui 2 itens é bem interessante ressaltar aqui. O edifício ele tem salas comerciais distribuídas nos 7 andares com entradas exclusivas e com identificação de frequentadores. E o auditório ele tem 200 lugares sentados e mesas de treinamento. E o detalhe aqui é que pode ser distribuído em até 4 ambientes com reuniões e eventos distintos simultâneos. E além de possibilitar uma total abertura para o pátio interno, que isso amplia a capacidade de espaço do ambiente. O conceito do Atrium Offices ele é caracterizado bastante pelo processo de certificação dele também. Inclusive, bem peculiar a ele essa questão de inovação, que é um dos conceitos, a integração, o conforto proporcionado pela qualidade de ambiente, a conectividade pela questão da integração dos espaços e a sustentabilidade, né, que é o foco principal da certificação.